Sou o professor Fábio do Delta e eu vou mostrar para vocês as 3 figuras planas que tu tem que saber para a prova do Enem. Vamos começar com um quadrado aqui. O quadrado tem os lados iguais e isso é a diagonal do quadrado. O que tu tem que saber disso? A diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes o lado. Da onde é que sai isso? Se tu quiser descobrir em casa, ó, aqui nós temos um triângulo retângulo. A diagonal é a hipotenusa e os lados são os catetos. Tu aplica o teorema de Pitágoras, tu vai chegar nesse resultado. Outra coisa importante sobre o quadrado é saber a área do quadrado. É lado vezes lado, então vai dar o lado ao quadrado. Bom, o apótema das figuras são muito importantes. O que é o apótema? O apótema mede a distância do centro até o lado, de maneira perpendicular e partindo desse lado bem no meio. Então aqui é um ponto médio. Essa distância é igual a esta aqui. Quanto é que vale essa distância do centro até o lado do quadrado, que nós chamamos de apótema? Observe, se isto é o lado, isso aqui é a metade do lado. Observe que aqui eu tenho um quadrado e eu tenho uma circunferência inscrita e outra circunscrita. Inscrita sempre é dentro, in é dentro. E externamente se chama circunscrita. Observe que essa circunferência interna eu tenho o raio que eu vou chamar Rzinho, R minúsculo, porque é a circunferência interna. Quanto é que vale se isso aqui vale o lado? Ó? Aqui eu tenho o lado do quadrado, esse raio vai ser exatamente a metade do lado. Já o raio da circunferência de fora, observe o que é o raio da circunferência de fora. É esta distância aqui, ó. Esse é o raio. E isto é a metade da diagonal do quadrado. Mas quanto vale a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado vale raiz de 2 vezes o lado. Então o raio da circunferência de fora, circunscrita, vale quanto? A metade da diagonal. Se a diagonal vale raiz de 2 vezes o lado, a metade vai ser raiz de 2L sobre 2. Esse aqui é o que mais aparece nas provas. Nós temos aqui o triângulo equilátero. Por que é equilátero? Porque ele tem, ó, equilátero, os 3 lados são iguais. Consequentemente, ele tem os 3 ângulos internos iguais, que é o ângulo de 60 graus. Bom, o que eu quero que vocês saibam daqui? Aqui é o centro, nós chamamos de baricentro, ponto G do triângulo equilátero. Esse centro aqui, ele está a 1/3 da altura toda. Observe que eu marquei 2 pontinhos aqui. Eu dividi a altura em 3 partes iguais. Isso é fundamental porque a gente vai estudar agora. Bom, como é que eu acho essa altura aqui? Ó? Como é que eu acho essa altura? Observe que eu dividi o triângulo equilátero no meio. Se lá em cima tem 60 graus, aqui eu vou ter 30 graus. Aqui tem um lado, eu posso aplicar aqui seno, cosseno, as relações trigonométricas do triângulo retângulo, porque me deu um triângulo retângulo. Mas como o ângulo é de 30 graus, ele é um triângulo notável. A gente sabe rapidamente quanto é que vale os catetos a partir da hipotenusa. Se eu tenho hipotenusa L, o oposto ao ângulo de 30 graus é a metade do lado. E o adjacente aqui vai ser a metade do lado vezes raiz de 3. Então a minha altura aqui vale raiz de 3L sobre 2. Isto tu tem que saber, porque cai demais. Então a altura de um triângulo equilátero vale raiz de 3 vezes L sobre 2. Já a área desse triângulo, tu faria quanto? A base que é L vezes essa altura que tu descobriu dividido por 2. Isso vai te resultar em raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Observe que as fórmulas são bem parecidas e fáceis de confundir. A área é o quadrado, então aparece o quadrado aqui. E aqui dá o dobro na parte de baixo aqui, é uma maneira do aluno não esquecer. Bom, disso a gente pode ter o apótema. Eu falei que o apótema de toda a figura, apótema da figura é muito importante. Quanto é que vale o apótema do triângulo equilátero? De olho aqui, ó. É a distância do centro até o lado, de maneira perpendicular e corta o lado bem no meio. Quanto é que vale essa altura aqui? Ó? Vale 1/3 da altura total do triângulo. Então, o apótema vale 1/3 da altura. Mas quanto vale a altura? Por isso que eu falei que isso é muito importante. A gente vai usar toda hora isso aqui. A altura vale raiz de 3, então o apótema vale
1/3 e a altura vale raiz de 3L sobre 2. Raiz de 3L sobre 2. A gente vai ter para o apótema do triângulo equilátero raiz de 3L sobre 6. Agora a gente vai pegar o triângulo equilátero, olha só, vão ter uma circunferência interna, que a gente vai dizer que a circunferência está inscrita, e uma circunferência externa, que a gente vai chamar que está circunscrita a esse triângulo. Essa circunferência interna vai ter um raio que nós vamos chamar de R minúsculo. Por quê? Porque a circunferência é menor, a gente vai usar o R minúsculo. Já a circunferência grande, o raio vai ser o R maiúsculo. Quanto é que vale esse Rzinho? Observe que é do centro do triângulo e o centro da circunferência coincide. Então isso aqui vai ser o próprio apótema, ou simplesmente é 1/3 da altura. Lembra que tu vai dividir o triângulo em 3 pedaços na altura 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então o raio pequeno vale quanto? Atenção aqui, o mesmo valor do apótema, que é 1/3 da altura. Mas quanto é que vale a altura? Ó, raiz de 3L sobre 2. Então o raio pequeno vai valer quanto? Olha só, raiz de 3L, 3 vezes 2 sobre 6. Já o raio grande, que é o raio da circunferência externa, vai valer quanto? Se isso aqui é 1/3, aqui é 1, 2, é 2/3 da altura. Então eu vou ter 2/3 da altura. 2/3. Quanto é que é a altura do triângulo equilátero? Voltamos aqui. Observe que isso aqui é muito importante. Raiz de 3L sobre 2. Então vou ter aqui raiz de 3L sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2. O raio grande vai valer raiz de 3L sobre 3. Aqui eu tenho o raio grande e aqui eu tenho o raio pequeno. Observe que não precisa decorar, eu vou cair sempre na altura do triângulo equilátero. Basta tu entender essa divisão em 3 partes da altura e tu vai descobrir na hora, em vez de ficar decorando fórmulas. Nós temos outra figura especial aqui, que é o hexágono regular. Ou seja, a figura plana que tem os 6 lados iguais, L, 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 L. Se eu traçar diagonais, eu vou dividir ela em triângulos, e esses triângulos são equiláteros. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Qual é a área da figura do hexágono regular? Já botei um 6 aqui, porque são 6 triângulos equiláteros. Qual é a área do triângulo equilátero? Raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então a área do meu hexágono regular é 6 vezes, vou copiar daqui, raiz de 3 L ao quadrado sobre 4. Não precisa simplificar. Tu tem que enxergar que são 6 triângulos equiláteros. Quanto é que vale o apótema, que sempre é importante? Apótema. Pessoal, o apótema é a distância do centro da figura até o lado de maneira perpendicular. Observe que esse apótema, ele pegou aqui o que é? Um triângulo aqui, ó. Pessoal, se esse triângulo é equilátero, aqui é L e aqui é L também. Então o apótema é a altura desse triângulo equilátero. Quanto é que vale a altura? Voltamos de novo aqui, ó. Olha como essa é a parte mais importante. A altura é raiz de 3L sobre 2. Então o apótema vai ser raiz de 3L sobre 2. E para finalizar, nós temos o nosso hexágono, que são 6 lados, com uma circunferência interna e uma circunferência externa. O padrão é sempre o mesmo, né? A gente tem o R minúsculo para a circunferência, raio da circunferência interna, e o R maiúsculo para a circunferência externa. Quanto é que vale esse meu raio aqui, ó, da circunferência inscrita no meu hexágono regular? Pessoal, vale a altura, olha só, vale isso aqui, ó, vale a altura do triângulo equilátero. Quanto é que vale a altura do triângulo equilátero? Voltei de novo aqui, ó. Raiz de L sobre 2. Raiz de 3, L sobre 2 é o R pequeno. E o R grande? Quanto é que vale o R grande? Que é o R da circunferência externa. Observe se eu pontilhar aqui, ó. Aqui está o meu triângulo equilátero. Aqui o lado é L, aqui o lado é L, e esse lado aqui também é L. Observe que o raio da circunferência externa, que é a circunscrita ao meu hexágono regular, vale simplesmente o lado da minha figura.
Se você gostou da aula, dê um like aí embaixo, se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online.